Alô, alô, tripulantes! Hoje estamos com um convidado empreendedor, criador de conteúdo, influenciador digital e meu amigo Pedro Luquete. Obrigada por estar aqui no Mooncast. Imagina, prazer é meu. A gente sonhou pra literalmente com esse encontro, faz alguns meses, né, que a gente tá planejando. Realmente. Acho que a gente pode falar bastante coisa aí legal sobre empreendedorismo, influenciador, esse universo, né? E um prazer. Não, eu já sei que hoje, eu já vou dar um spoiler da nossa entrevista, que você vai soltar uma grande novidade que ele não falou em lugar nenhum por enquanto. Nenhum. Nossa entrevista vai ao ar hoje, domingo, domingo à noite. Então, assim, ó, você que tá aí em casa, não vai assistir o Fantástico, vai assistir aqui a fantástica entrevista que a gente vai ter, porque o Pedro vai soltar uma novidade aqui em primeira mão pra gente. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre como eu conheço o Pedro. Eu conheço o Pedro desde a época da adolescência, né? E eu já tenho a honra de convidá-lo aqui. E quando ele chegou aqui, ele falou muito sobre essa questão da maturidade. E por mais que a gente não estivesse perto um do outro, eu, de longe, pude perceber essa maturidade acontecendo, assim, né, na sua vida. Principalmente, eu acho que nos últimos tempos, nos conteúdos que você tem compartilhado na sua rede social, sabe? Que eu percebo que você é muito você é muito verdadeiro na frente das câmeras. Você abre a câmera, você tem um papo reto com as pessoas e as pessoas meio que ficam viciadas em te acompanhar, porque elas estão lá sempre. Você, a bolinha do seu story tá sempre em primeira, assim, pra mim, que eu sempre assisto. Com a minha maior métrica é o story. Tipo, é 80% das minhas visualizações. E aí, assim, eu tenho uma conta com X seguidores e eu tenho 2,5 milhões de visualizações. É muito desproporcional. Porque meu story realmente, ele viraliza, né? As pessoas encaminham. Aí tem coisas muito, muito clichês, né? Por exemplo, casamento, viagem, sempre. Coisas do tipo. Vai pra, sei lá, quantos compartilhamentos. Porque as pessoas querem ver o que é um pouco desse universo do luxo, de como as pessoas... Do mercado de luxo, do que as pessoas usam, como é um casamento mega e tal. E eu gosto disso, né? Porque eu também tenho essa veia de lifestyle, etc. Mas eu amo decoração, por exemplo. Então eu vou em casamento, antes de eu começar o casamento, eu já filmo todas as flores, as mesas de tudo e tal, não sei o quê. E aí muita gente... Aí você vê, sei lá, o bolo. O bolo tem 70 compartilhamentos, porque, sei lá, noivas devem se encaminhar, né? e querer um bolo parecido, ou usar como referência. Então, é isso, assim. Muita gente me pergunta, né? Principalmente profissionais, liberais, advogados, dentistas, psicólogos, como é que adquire esse senso estético pro Instagram? E eu sempre falo, é através de referência. Começa a seguir os criadores de conteúdo que tragam algo bonito de se ver, bonito de se olhar. Quando você começa a olhar para isso, o seu cérebro vai assimilando que isso é o natural. Agora, se a sua referência for a bagunça, naturalmente para o seu cérebro a bagunça vai ser algo que faz parte do seu cotidiano. Então, quando você postar uma bagunça, não vai ter nada de diferente naquilo. Só que aí você não vai atrair o público correto, né? Eu acho que assim, o nosso feed, ele tem que... Se você é uma pessoa que chegou lá, né, pelo explorar, por alguma coisa, bateu naquele feed, aquele feed tem que te chamar a atenção por alguma coisa. Seja pelo senso estético da cor, seja pelo assunto que a pessoa normalmente trata, seja, né, pelo estilo de vida que a pessoa tem. Aquilo tem que te mostrar quem você é. Então, isso é a regra número 1, né? Outra coisa que eu acho, por exemplo, eu tenho feito muito isso, organizar o feed, tem aquele aplicativo, né, que mostra como o feed vai ficar. Uhum. Eu faço muito isso, porque agora eu fiquei o chato da organização. Então, eu tenho muitos eventos que eu tenho que postar look, etc e tal, e eu tenho reels, eu faço muitos reels de coisas que eu escrevo, acho que você já viu isso. Sobre o que é saudade, sobre o que é amor e etc. Então, se eu colocar a minha cara em todo o feed, vai ficar o feed de um narcisista, né? Absolutamente tudo. Então, eu tento colocar paisagens, eu tento colocar coisas diferentes e tem que ter essa organização de feed, assim, é o ponto número 1, principal. E eu acho que essa maturidade, primeiro vem de um bom senso, que acho que algumas pessoas nunca vão ter. E tem pessoas que têm e podem explorar isso, e aí vem a rede social, se é isso que você quer trabalhar, por exemplo, você consegue melhorar isso, né? Potencializar isso e fazer isso da melhor forma. Mas
o que você falou é perfeito. Você tem que seguir pessoas que te influenciam também. Você está influenciando outras pessoas e outras pessoas também te influenciam. Isso é normal, é o giro da roda. Eu vejo muito isso. Eu, inclusive, sigo muita gente. Sigo 5.000 e poucas pessoas. E eu vejo muito, tipo, o pessoal da Europa e dos Estados Unidos que tem um feed muito mais orgânico, muito mais elaborado. Então, assim, hoje em dia, câmera, foto, né? Foto de capa com câmera, etc. Isso faz com que seu feed fique muito mais organizado, de cores, de imagem, de qualidade de nitidez, etc. Então, hoje em dia, eu tô super chato com isso. Então, eu vejo muito, né, o subnicho, né? E principalmente o público-alvo da pessoa. Então, por exemplo, quando a gente vê o seu Instagram, a gente bate o olho lá e a gente percebe que ele é voltado para o mercado de luxo. Né? O Pedro, ele é voltado para o mercado de luxo. É perceptível, não precisa nem abrir seu story. É muito perceptível mesmo, né? O Pedro, se você não gosta de bolsa, você vai começar a ver os vídeos dele, você vai querer comprar uma bolsa, por exemplo. Né? Então, ele traz essa influência. Então, depende muito do mercado que a pessoa vai se inserir, neste caso, e aí é bom que ela siga pessoas deste mercado, né? Se você é um triatleta, por exemplo, você quer fazer... Eu sigo vários caras de triatleta, até porque você sabe que eu corro, faço... Sim, não. Faço muito esporte, então eu amo, não sou triatleta profissional de nada, mas eu sigo vários atletas. E você vê que tem uns atletas que tem 500 mil seguidores, tipo, e o cara faz escalada de montanha, é esse o esporte dele. Mas o feed dele é tão incrível, as coisas que ele fala, as parcerias que ele tem, e etc. E é isso, ele potencializou, né, o nicho, Exato. O nicho dele. Quando você fala de luxo comigo, na verdade, isso começou... Você fala que me conhece há muito tempo. Eu sempre fui um garoto que gostei de moda. Então, assim, dar um exemplo, né? Quando a Daslu abriu, eu tinha 13 anos. A primeira coisa que eu fiz foi ir na Daslu. É mesmo? 13 anos, eu fui com a minha mãe. Eu falei, mãe, abriu a Daslu grandona. E eu entrava lá, eu ficava louco, eu gostava de ver os sapatos, tudo que tinha lá, porque a gente não tinha esse mercado de luxo no Brasil. A gente não tinha o Iguatemi, Cidade Jardim, etc., com as lojas que tem. O que tinha era na Daslu, ou fora do Brasil, quando a gente viajava. Então, eu olhava para aquilo, então isso sempre teve em mim. Tem isso, aí tinha viagens, que eu sempre fiz com a minha família. Viagens muito legais, que mostrava hotéis muito legais, países muito legais, etc. Que as pessoas adoram acompanhar hoje em dia. Gente, viagem é o que bomba no meu Instagram, porque eu gosto de explicar. Então, por exemplo, fiz Islândia agora. Passei 14 dias na Islândia. Eu fiz o país inteiro a volta de carro. Isso dá São Paulo, Salvador, de carro. Foram 14 dias. Eu explicava nos stories tudo. Qual é o caminho daqui para cá? Por que eu escolhi essa cachoeira? Por que a agência mandou não ir por essa estrada? Por que essa pedra é assim? Eu explicava tudo isso. Tanto que essa agência quase já está me chamando para fazer outras viagens como o divulgador disso, né? Sim. Porque eu também gosto. Eu sou bem explicativo. E aí... Então, acho que é isso. Acho que você tem que se inspirar e pegar... Não, inspirar não é copiar. Exato. Tá? É você pegar aquilo e colocar pra você, tipo, poxa, olha o estilo que ele tá fazendo Get Ready, né? Tem 300 milhões de exemplos de Get Ready. Qual que cabe mais em você? Eu sigo um cara que ele é da Espanha. Ele faz os Get Readys. Assim, que eu fico meia hora lá vendo os Get Readys dele. Não é o meu perfil. Mas às vezes eu pego umas ideias disso que ele faz. Ele faz uma dança, ele cai do teto, aí ele puxa, aí ele... Sei lá, ele faz umas coisas bizarras. Não é o meu estilo. Mas eu consigo pegar, por exemplo... Poxa, o Get Ready dele deu só 16 segundos. Deixa eu tentar fazer um Get Ready rápido meu. Porque às vezes o meu, se eu deixar... Se você me deixar aqui, eu vou ficar 4 horas falando aqui. Se deixar, eu faço um Get Ready também de 4 minutos. Então, eu começo a pegar referências. Isso não é copiar. Isso é pegar uma referência, modelar um pouco também. Isso. Mas eu acho que desde que o mundo é mundo, a gente sempre modelou aquilo que foi dando certo e colocando a nossa autenticidade, a nossa verdade dentro disso. Eu acho que esse que é o problema das pessoas. As pessoas elas estão copiando o que deu certo para o outro, mas nem sempre vai dar certo para ela, porque ela não colocou a verdade dela. E eu acho que as redes sociais, elas são apenas uma expansão da nossa comunicação. Sendo assim, você não poderia ser outra pessoa a não ser você mesmo. Né? E eu sempre falo assim, porque eu acho que hoje
todos os profissionais estão nas redes sociais e tal, né? Eu sempre falo isso, eu falo... Todo mundo médico, todo mundo tem que ter uma página rede social comercial. É o único lugar do mundo que você não tem concorrência. Você não tem concorrência. Porque mesmo que você faça a mesma coisa que o fulaninho, a partir do momento que você apareceu na câmera e você conversou, a sua maneira de falar, a sua história, o seu olhar... É única. Não, é único. Ou pelo menos deveria ser. E aí, se uma marca falar, não, Pedro, ó, tá caro. Não tem outro Pedro. Eu posso colocar o valor que eu quiser aqui. Então, não tem outro Pedro, não tem outro médico que nem eu, não tem outro advogado, não tem... Entendeu? Eu acho que é muito isso, sabe? E aí, dentro desse seu caminho, eu percebo que você tem um papo reto sobre questões que você considera importantes, tá? Com os seus seguidores. E eu, nossa, várias... Assim, dica de série, de filme, a gente pega todas lá em casa. As pessoas com Todas. Eu amo série histórica, tá, gente? Então, assim, eu já vi todas as histórias, eu já vi todas as séries romanas de todos os reis britânicos, de todos os reis da Espanha, de Portugal. A do Alexandre foi a que eu mais... Eu já vi documentários incríveis que a Netflix tem sobre, por exemplo... o fim da Babilônia, eu amo isso, porque eu amo história, tá? Então, mais um ponto, eu sou apaixonado por história e geografia. Eram as matérias desde o colégio que eu sempre fui muito bem. Porque eu sou deslumbrado. Então, assim, se a pessoa tá me explicando... eu fiquei agora um mês em Londres, né? Eu visitei vários castelos, inclusive os castelos que eu já vi em séries. Então, eu entrava, eu falava, gente, eu vi isso aqui na série... Isso é muito gostoso, né? Pelo menos pra mim que gosta disso. Não, você fixa muito mais, né? Não, é maravilhoso. Eu falava, mãe, olha isso, esse castelo é o sei lá, da série do Luís XIV. Enfim. E aí, você estava falando? Não, é porque você sempre traz o contexto histórico da série e não somente a série, né? Sim. E isso que eu acho muito incrível. E aí, isso até uma... Eu dou detalhes, né? Eu falei pra Paloma, eu falei, nossa, o Pedro, ele tem apartamento em Miami, ele vai desde criança, mas toda vez que ele vai é uma novidade. E eu achei mais incrível que você foi com seus pais num museu do outro lado da cidade. Que é um castelo, que ninguém sabe. E eu falei assim, gente, ele vai desde criança, e mesmo assim, ele arruma uma informação nova. Por quê? Porque você faz sua vida interessante, por isso você consegue expandir pra tela. E essa coisa de viagem, por isso que eu te falei, a Islândia tem 8 destaques no meu Instagram. Porque eu literalmente mostrei tudo da viagem. Miami, foi o que você falou, eu tenho casa lá desde pequeno. Toda vez tem destaques com coisas diferentes. Eu tô indo pra lá agora, vou passar um tempão, logo depois do Natal. Eu já separei todos os restaurantes novos. Isso. Dos últimos 6 meses. Separei coisas diferentes do Miami District. Então, galerias de moda, coisas assim, galerias de arte. Então, coisas diferentes pra mostrar mesmo. Porque Miami, por mais que eu vá muito, é uma cidade que gira muito rápido. As baladas mudam, os restaurantes mudam. Então, assim, 2 anos atrás, o Carbone era o restaurante mais famoso. Hoje em dia não é mais, hoje em dia é o outro. Então, isso muda e eu sempre explico muito com detalhes. E uma coisa que você falou de como se comunicar, né, no Instagram, eu vejo isso muito, né? Como eu era no colégio e como eu sempre fui e agora nas redes sociais... Gente, eu sou o Pedro. Não adianta querer criar um personagem em cima de mim. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu já tive uma assessoria que queria que eu criasse um personagem. Que eu fosse pro TikTok, que eu fizesse as coisas padrões do TikTok, que é imitar. Uhum. Que é imitar quem já tem 1 milhão, que viralizou e tal, não sei o quê. Eu não sou assim, eu não consigo. Já fui criticado por algumas pessoas, mas é o meu jeito. Então, se eu tô muito feliz, eu conto as coisas. Se eu tô muito triste, eu também conto as coisas, né? Se eu tive um dia péssimo, eu conto, eu explico por quê, eu reclamo. Aí, quando eu tenho um dia muito legal, eu também conto por que o dia foi muito legal. E aí, eu acho que as pessoas se identificam. Essa transparência, eu acho. Às vezes eu conto histórias, tipo, hoje aconteceu isso no meu dia, eu lembrei de uma coisa tal. E eu conto uma história da minha vida de um momento, por exemplo, momento que eu me assumi homossexual. Sempre quando eu toco nesse assunto, é uma chuva de directs. Mas como foi com você? Eu não tô conseguindo fazer isso com a minha família. Não sei o que, não sei o que lá. Então, tem alguns pontos chaves que as pessoas acabam, tipo, literalmente esperando o que eu vou falar sobre isso, né? E eu sou uma pessoa muito atenciosa, né? Eu respondo todo mundo. Eu não consigo deixar mensagem ali, igual celular, o WhatsApp. Você tem 400... do WhatsApp. Eu não tenho. O WhatsApp eu uso como secretário eletrônico. Eu posso não responder, tá? Mas eu vou abrir. Eu não gosto de notificação em nada.
Então eu respondo às pessoas. As pessoas, eu adorei essa calça, de onde é? Eu respondo de onde é. Então eu consigo me aproximar das pessoas e eu recebo muito esse feedback. Tipo, às vezes eu posto dessas coisas que eu escrevo, né? Eu adoro escrever sobre, sei lá, o que eu tô sentindo dessa semana, sobre amor, sobre saudade. Não, são lindos os textos. E aí eu transformo isso num Reels. E às vezes, tipo, eu já recebi mensagem. Eu postei uma sobre amor, não lembro quando agora. Você deve estar falando isso pro seu ex. Gente, não é pra meu ex nenhum. Eu tô falando amor em geral, né? Porque amor não é só com ex, né? Não é só com o namorado, com o marido, com o esposo. É com a família, é com os amigos, é com o seu pet, é com o seu trabalho, é com o seu estilo de vida, é com a sua rotina. Amor é amor. Amor é uma coisa que você tem que cuidar. Então, algumas pessoas sempre acham essas besteiras, mas não tem nada a ver. Mas isso eu acho que faz com que tenha essa ligação muito forte com o meu público, sabe? E isso é muito legal, porque eu sempre falo que empreender não é criar a empresa, isso é empresário, né? Criar CNPJ, o empresário faz. Empreender, eu acredito que todas as pessoas, elas podem empreender dentro do seu universo. Que empreender não é nada mais, nada menos do que transformar o ambiente ao seu redor, resolvendo um problema, dando uma solução para um problema. Tanto que eu falo para as pessoas, para de querer fugir de problema, porque problema traz dinheiro, tá? Quanto mais problemas você resolve, mais dinheiro você ganha. Exatamente. Onde tem problema, alguém vai solucionar e vai dar e vai ganhar com isso. E aí eu vejo que você traz muito essa veia empreendedora para o seu Instagram. Então você está sempre envolvido em projetos. Tem a questão do Projeto Caramelo, né? Que você é embaixador da marca, você tá sempre... Cachorro comigo tem uma história, né? Eu te contei antes, né? Eu já tive uma rede grande de pet shops. Eu ajudei a fundar o maior hotel hoje em dia de luxo de cachorros. Então, eu sempre tive essa coisa com cachorros e acho que uns 3 anos atrás eu fui convidado a visitar o Instituto Caramelo. Instituto Caramelo. E bateu. Bateu eu com a Johanna, bateu a Johanna, um beijo, com a Pri, etc. Que são as pessoas responsáveis por lá. E aí, porque eu sou louco com bicho, né? Então, lembra, tinha até a Marina, a ovelha. Ela existe, ela tá viva, tá, gente? Ela tá bem. Só que ela hoje pesa 360 quilos. Então, o Pedro tinha uma ovelha. Eu tenho uma ovelha, né? Só que isso aqui foi quando eu peguei ela era desse tamanho aqui, ó. Agora ela tem 300 quilos, então ela mora numa fazenda. Não dá mais pra ficar em casa nem nada. Mas eu sempre tive essa coisa por animais. Então, eu sempre quis... Já depois ali da pandemia, eu comecei a empreender mais em coisas de pet. O que foi muito bom, foi uma experiência muito... Teve experiências muito boas e teve aprendizados. Isso. Né? Vamos dizer assim. Que sócio você vai ter nas coisas, como você vai organizar a ordem da sociedade, né? Quem faz o quê, quem é responsável por o quê. Isso tem que ser muito definido em qualquer área. E eu acho que isso a gente pecou em um dos negócios que eu tive depois da pandemia e deu uma boa fafá, mas enfim. E aí, uma coisa que eu penso muito, que vai vir a bomba que eu vou anunciar aqui, é isso, assim, eu vejo... a gente conhece grandes influenciadoras, Silvia Brás, que é minha amiga, várias outras que eu conheço, e eu vejo dois tipos de influenciadores diferentes. Influenciador que está no topo da onda, tá ganhando milhões, né, e etc. Mas ela não ganha, ela não tem nada. Ela tem, por exemplo, ela para ir numa festa é X mil reais para isso, e ela tá surfando essa onda. Exato. Eu vou dar muito exemplo da Gabi. Tá? A Gabi, ela subiu... Gabi, gente, é a Gabriela Pugliese, agora a Gabriela Moraes. Também que é minha amiga, exato. Sou amiga da família toda. A Gabi, ela surfou uma onda, como musa fitness e etc. Ganhou muito dinheiro com isso, mas ela começou a pensar, isso uma hora tem que acabar. Eu não vou ser musa fitness até 70 anos de idade. Então, o que ela começou a fazer? Eu sou embaixadora da Velocity, eu vou entrar de sócio na Velocity. 1%. Uma rede de academias, isso aqui, eu quero 1%. E ela foi criando a parte de empreendedorismo dela e formando pequenas participações nela que ela ia aumentando dentro de várias empresas do universo dela. De comida saudável, de suplemento, de rede de academias, que são várias. Tinha a Core, tinha a Velocity e tal. O que aconteceu? Ela resolveu meio que parar de ser a blogueira, ela como foco. Ela criou um aplicativo gigantesco de treinos online,
E vendeu, ela vendeu a Veloce, ela vendeu as participações dela por milhões de reais. Então, ela tem isso. A gente vê que outras blogueiras não vão ter isso nesse momento, porque você vê que elas não estão fazendo isso. Elas não estão virando sócia. Ah, você é, sei lá, a garota propaganda da Tiffany, mas você não é nada da Tiffany. Se a Tiffany parar de te pagar, você não vai ter nada. Se amanhã eu estiver em baixa, vai ser outra. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito essa diferença. Influenciadores que começam a pensar em como será a sua vida, mesmo com rede social ou não, daqui a 2, 5, 10 anos, que vai mudar para onde a gente não sabe, mas vai mudar. Mas também mantendo o plano B, entendeu? Porque uma hora pode dar um boom tudo aqui, e aí? O que você vai fazer? Né? O que você vai postar? Que marca que vai te colocar se não tem rede social? Exato. Alguma coisa tem que ter. Então, é por isso que agora, daqui a pouco a gente vai contar disso, eu tô querendo empreender junto com a parte de influenciador. Bom, primeiro porque eu gosto. Né? Eu gosto muito de falar, já percebeu? Gosto muito de falar e eu gosto muito de ajudar. Eu estava contando a história de uma amiga minha, que ela é uma blogueira, e ela tem uma série de dificuldades de como gravar, de como filmar, etc. E eu tô ajudando muito ela. E aí começou uma ideia. Eu, com o meu comercial, que é o Vitor... Pode soltar a bomba? Pode. Com o meu comercial, que é o Vitor, algumas pessoas... Eu comecei com o Vitor fazem 4 meses. Eu fui de 3 contratos para 11, né? E as pessoas perto de mim começaram a perceber a diferença no que posta, no Reels, na estética, nos assuntos, etc, etc. Na programação, né? A gente falou de rotina, que você deu spoiler. Tem que ter uma rotina do que vai fazer, o que é orgânico, o que é pago, o que é tudo. E a gente vê que muita gente micro, né? 20 mil, 10 mil, etc. Tá perdida ali. Elas são boas. Algumas são boas. Mas elas vão ter um acompanhamento. Então, essa minha amiga que eu te falei tem 20 mil seguidores, mas ela não tinha uma luz. Ela não tinha um microfone. Ela não tinha como produzir o conteúdo que ela sabe fazer. Só que ela não conseguia. Então, anunciando aqui, eu e o Vitor, a gente está começando uma agência para pegar essas micro-influenciadoras, ou micro-influenciadores, e fazer o beabá inicial, entendeu? Então, assim, reunião semanal. O que você vai fazer essa semana? O Vitor, uma vez, eu nunca vou esquecer, antes da minha viagem agora de julho, eu estava meio mal com algumas coisas, enfim, pessoais, e aí ele me mandou, ele não era meu comercial ainda, ele era meu amigo, literalmente, e meu seguidor, etc. Ele me mandou uma lista de 20 pontos. O que você poderia postar num dia, desde o bom dia até o boa noite. Ele falou, P, você não tá postando nada, você tá muito mal, todo mundo tá percebendo. Pega essa lista, tenta postar 4. Aí, daqui a 3 dias, tenta postar 6. Um bom dia, um assunto, um meme, um tal, isso aqui, até você chegar aos 18 pontos. E aí, você começa naturalmente a voltar. Porque quando você para, fica uma coisa meio assim, tipo, tá, como que eu vou voltar? Sei lá, você não tá gravando... Pouco assim, né? Você não tá gravando por uma semana. Aí você aparece a falar o quê? Oi, gente... Como se fosse... Inclusive, comigo é impossível. Porque eu falo... O seu é muito contínuo, né? Tudo. Então, por exemplo, fui numa balada sábado, domingo, fiquei mais quieto, porque eu tava morto de sono e tal. E recebo as mensagens, cadê você? Pelo amor de Deus. Eu já tava vendo stories seu. Eu falei, gente, calma, eu só tirei um dia pra descansar, porque ontem eu saí e dei uma de jovem de 20 anos. Então, as pessoas sentem isso, né? E as pessoas precisam sentir isso. Eu acho muito legal isso. Quando a pessoa sente falta, né? Tipo, a pessoa espera o final do dia para ver o storytelling do Pedro. O que ele fez? Liga o som para realmente estar lá. O que ele fez, o que ele falou, o que ele deu de dica, qual a marca que ele comeu, qual tipo de treino que ele fez. Eu divido isso muito, né? Então, eu acho que eu posso agregar muito dentro dessa agência, justamente porque eu sei muito o beabá, né? Eu aprendi muito sozinho, né? A antiga assessoria não tinha muito esse acompanhamento comigo. Então, eu fui... E desde sempre você tem essa coisa de se comunicar com várias pessoas, né? Eu tive um dos maiores Snapchats do Brasil, lá em 2016. Que o Snapchat era o negócio orgânico. Me deram uma ferramenta na mão da pessoa que mais fala no mundo. Então, assim, eu falava o dia inteiro, do banheiro... A gente não tinha isso, né? A gente tinha... começo do Instagram
e a gente tinha o Facebook. A gente não tinha um canal de vídeo. Que você pudesse falar e depois ia apagar. Né? Exato. Porque aí depois veio o Instagram, tomou como story e acabou derrubando um pouco o Snapchat. Então a gente migrou pro Instagram na época. Mas eu sempre fui de dividir tudo. Então eu vejo que mesmo dividindo inseguranças, medos, coisas positivas, um incentivo... Ou ontem mesmo, eu não precisava ter falado nada de rotina ontem. Mas ontem eu tive esse assunto com o Vitor, o quanto a rotina me ajuda, etc. Eu falei, por que não falar isso? E aí eu comentei sobre segundas-feiras são o meu dia de organização da semana até o domingo. Não é no domingo que eu faço, é na segunda, na reunião semanal. Aí eu comecei a receber direct. Como que você faz essa agenda? Qual é a base e tal, isso aqui? E aí eu fui lá e expliquei. A agenda tem que começar com as coisas fixas que você tem. O que é fixo para você? Para mim é uma coisa, para você é outra. Para mim, por exemplo, é treino. Ninguém vai fazer público me chamar para evento 10 horas da manhã, meu horário de treino. Acabou, tá marcado ali. Meu horário de terapia, meu horário de não sei o quê. Então isso não vai mudar. Aí você vai falar com a sua secretária ou com alguma coisa assim, e você vai encaixando coisas. E gente, a gente mora em São Paulo. Tá? Tem que colocar o trânsito nesse encaixe. A gente tem que se colocar. Não adianta vocês tentarem fazer uma agenda linda, maravilhosa, né, para mostrar para alguém ou etc. Porque essa agenda não vai funcionar. Se você marcar uma reunião que acaba às 11h30 e a outra que começa meio-dia, você não vai chegar meio-dia. Você vai atrasar essa e vai faltar nessa. E aí você vai chegar no final do dia frustrado, ansioso e tipo com aquela sensação do não performei, não fiz as coisas. Então, uma agenda ela é muito boa, ela pode te ajudar muito, mas ela pode te atrapalhar muito, ela pode te frustrar muito. Então, faça uma agenda consciente, né? Lembrando, por exemplo, você tem uma reunião... Hoje eu vim aqui. Obviamente, ontem eu vi o endereço, para ver mais ou menos quanto tempo eu tenho que sair de casa. Tem que fazer isso. Eu tenho outras coisas agora, eu tenho que saber o horário que eu vou sair daqui e calcular mais ou menos o bairro que eu vou entendeu? Então, assim... rotina é isso e agenda é isso. E eu, Pedro, eu até falei ontem, né? Sou capricorniano, 6 de janeiro, gente, não tem mais o que fazer. Eu sou métrico, entendeu? Eu antes de dormir, eu vejo a minha agenda, e quando eu acordo, eu vejo a minha agenda. Eu sei exatamente o que eu vou fazer, que horas, etc. Até porque eu preciso saber que roupa que eu vou usar, qual é o trajeto, otimizar. Então, assim, essa reunião precisa ser lá na Vila Olímpia, ou pode ser um call. Eu evito horas de carro, entendeu? Teve na semana passada, eu acho, que eu até postei, deu 700 quilômetros de congestionamento numa quinta-feira. Nossa. Eu da Rua Iguatemi até o Iguatemi, eu demorei 45 minutos. A pé eu demoro 5. Eu preso no carro, eu falava, gente, não é normal isso. Então, assim, neste caso era um evento, precisava ir. Mas se fosse uma reunião lá, eu já teria cortado, ido para casa, faz call. Então, eu acho que é muito importante ter essa agenda em pró da sua paz, né? Em pró de você ir dormir sabendo exatamente o que você vai fazer amanhã e acordar e olhar para ela e falar, bom, tá tudo confirmado, etc. E bora. E é bom também para a nossa saúde mental, né? Porque o tempo sempre foi, na verdade, a nossa moeda mais valiosa do mundo. Mas eu acho que agora isso é muito mais perceptível com as redes sociais. Porque como é que o Instagram sabe que, por exemplo, o seu conteúdo ele é bom para aqueles seguidores? De acordo com o tempo de tela, né? O seu story, por exemplo, ele deve ter um tempo de tela gigantesco, porque as pessoas de fato acompanham. Então o Instagram olha para isso e fala, opa, conteúdo relevante, eu vou entregar mais. Quanto menos pessoas ficam naquela tela, quanto menos pessoas ligam o som, por exemplo, para ouvir o Pedro falando, o Instagram... Isso muda? Isso, bastante, porque é métrica de atenção, né? Então, o Instagram sabe. Não sabia. Tudo isso é métrica de atenção. Então, quando o Instagram é uma empresa, ele quer mais pessoas... Isso agora, gente, não sabia. Ele quer mais pessoas focadas naquele conteúdo. Então, quanto mais pessoas estiverem lá, maior o valor da empresa, né? Porque quanto mais pessoas estão com tudo que a gente foca a nossa atenção cresce. Então, né, tudo na vida. Se você focar na sua agenda, você vai ter uma agenda definida. Se você desfocar da sua agenda, não vai ter uma agenda dieta, definida. Tudo. É tudo, né? Focou a atenção, cresceu. Então, o Instagram é somente uma extensão disso e pronto. E só uma coisa que eu acho bem interessante falar aqui,
que tem uma... Eu adoro. Gente, eu sou doida por estudar coisa de marketing, neurociência e tal, né? E aí tem um negócio que tem uma proteína do nosso cérebro que chama CRAB1. E o nosso cérebro ele libera essa proteína toda vez que a gente passa por uma emoção. Pode ser chorar, ou pode ser... Ruim ou boa? Ruim ou boa, não importa. Libera essa proteína. E essa proteína, ela serve como se fosse um cimento fresco. E depois disso, qualquer coisa gruda. Então, por exemplo, se você provoca uma emoção maior, em seguida vai ser fixada aquela informação. Então, quando você fala a história por trás de algo, e você mostra um museu, você mostra o castelo, você mostra vivenciando aquilo, tudo aquilo fica na memória da pessoa. Por quê? Porque teve uma narrativa, teve uma história, causou uma emoção, causou uma identificação. Então, quando você conta a história de uma bolsa... Eu sou uma pessoa... Gente, eu não sou nada ligada em moda, mas nada. Mas eu amo seus stories. Entendeu? Eu tô lá sempre. Eu vi a sua história com a bolsa, a primeira bolsa que você comprou. Por quê? E por que eu decorei isso? Por que em meio a tantos conteúdos eu decorei isso? Porque liberou uma emoção e aí eu fico com isso fixo na minha cabeça. Eu falo, nossa, agora eu quero uma bolsa. Isso faz todo sentido, porque, por exemplo, uma coisa que acontece muito comigo é... Se alguma emoção me marcou, você pode ter 100% de certeza, eu vou sonhar com aquilo à noite. Então, se eu tô numa série, sei lá, vou dar um exemplo, Game of Thrones, que eu já vi 3 vezes, eu sonho com tudo. Com a rainha, com não sei o quê, que eu tô lá dentro, que eu tô... Não sei... Fica, é uma coisa que fica. Então, aí eu também vou agora, na viagem que eu fui nesses castelos todos, eu fico com isso na cabeça. Eu fico uma semana lendo os castelos que eu fui no Google, mais e aí você mostra isso. E aí eu fico com essa coisa. Eu acho que eu não sabia dessa história dessa proteína, né? Dessa proteína, mas tipo... Mas isso é muito verdade, porque assim, a gente recebe energia. Eu sou muito disso, tá? Eu sou católico, espiritismo, tudo que você pode imaginar. E eu acredito muito em energia. Então eu acredito muito em você receber a energia e você passar a energia. A partir do momento que você, então, cria esse colchão, esse cimento, o que você absorver de energia, você vai ter que ver o que é uma energia ruim e o que é uma energia boa. E isso vai depender muito de você. E isso depende muito de maturidade e autoconhecimento. Então, assim, tô sensível hoje. É o dia de você ir uma balada, por exemplo? É o dia para você ir num lugar com 1000 pessoas? É um dia para você... Você tem que ter esse autoconhecimento. Porque é isso. Vai somar, vai grudar em você. E eu tenho muito isso. Eu fui só um babado aqui, tá? Eu tenho uma mãe de santo e ela até falou, ela fez um estudo comigo e ela falou que eu tenho um nível de mediunidade absurdo. Então, eu pego muito a energia dos outros. Então, eu tenho que aprender a não pegar. E aí, eu tenho uma série de exercícios. Eu voltei, assim, meu pai falava para eu meditar e fazer mindfulness há 20 anos. Tentava por aqui, sai por aqui. Agora, eu medito todo dia. Então, é aprender a direcionar essa energia, o que eu vou pegar e o que eu não vou pegar. Porque senão estraga o meu dia, né? Você pegar a energia do outro, e quando você começa a desenvolver essa acessibilidade, você percebe, pô, aquela pessoa ali não tá, né? Tipo, ela não tem... Você sente, né? Você tá num lugar que você fala, pô, não é o lugar que eu tô me sentindo bem. Então faz muito sentido esse negócio da proteína, eu gostei disso. E quando você compartilha, eu sempre falo assim, acho que a questão da divisão sempre diminui, né? Quando a gente compartilha, a gente multiplica. Então, quando você está na rede social e você está compartilhando coisa boa, a gente está multiplicando coisas boas. Mas o mundo é polarizado, né? Então, quanto mais você tem visibilidade para o bom, sempre vai ter alguém ali falando, mas você está mostrando que está ajudando os cachorros, né? E aí você tem que fazer uma escolha de lidar com isso ou não. Vale a pena? Vale a pena você mostrar porque você está ajudando uma causa e você vê um porquê nisso. Isso aqui já não vale a pena, porque eu não vejo um porquê, né, nisso. Então, eu acho que tem que dividir muito. Isso é totalmente de maturidade. Porque quando eu tinha um Instagram gigantesco há 6 anos atrás, por causa do Snapchat, eu tive que parar tudo. Eu tive que deletar o Snapchat, deletar o Instagram. Inclusive, as pessoas até falam, você deletou o Instagram daquele tamanho? Sim, deletei. Fui lá e deletei. Não é que eu ocultei, eu deletei. Porque eu não tinha, eu era muito mais novo e eu não tinha esse senso de entender que, tipo, tá bom, muitas pessoas ali querem ver a roupa que eu tô usando, me elogiam, etc. Mas sempre vai ter aquele 1, aquele 2. Essa calça tá horrorosa, é você. Sua barba tá mais grisalha. Você tá ficando velho?
você tá... Sempre tem. E disso pra pior, né? Tem uns que vêm ali com coisas agressivas, com coisas criminosas, digamos assim, que falam coisas absurdas. Hoje em dia, entra aqui, passa por aqui. E se for muito grave, eles expõem e mandam todo mundo derrubar pra pessoa. Porque não é possível que a pessoa crie um Instagram falso para entrar no perfil de outra pessoa para simplesmente falar mal dela ou para simplesmente dar uma agulhada num assunto, tipo, você tá, né? Você tá gordo, você tá não sei o quê. Gente, pra que isso? Entendeu? Então, essas pessoas precisam ser responsabilizadas por isso. Tem que ter. Tem que ter. Mas eu acho muito legal que agora você tá usando toda essa sua expertise pra criar essa agência, que eu já sei que vai ser um sucesso. Vai vir muito influenciador por aí. Já tem nome? Pode falar? Ainda não tem nome. A gente tá fechando o nome Fantasia. Vocês estão vendo que realmente a ideia tá realmente surgindo e vocês estão sendo as primeiras pessoas a saber disso, né? E essa agência ela vai ser muito focada em mercado de luxo, que é um mercado, querendo ou não, que é muito visado por coisas boas e também pela questão da inveja, de muita gente querer estar lá e não conseguir, porque não é acessível para qualquer pessoa, né? Não é um mercado que, nossa... Eu acho que o que você falou é perfeito. Eu acho que dentro de uma pessoa que passa mercado de luxo, lifestyle de luxo, viagens, artigos de luxo, etc., tem as pessoas que realmente vivem aquilo. Então, sei lá, mães de amigas nossas, pessoas que têm poder aquisitivo e querem ver aquilo. Tem outras curiosas que querem ver o que é uma viagem X que essa pessoa faz, como é isso, como é o estilo de vida dela, etc. E tem também os que estão lá para criticar e para ser invejosos. Então tem de tudo. Tem de tudo nessa mistureba. Mas eu sempre fui dessa parte de mercado de luxo. Eu falo só, não mercado de luxo em si, mas eu falo lifestyle de luxo. Né? Porque eu vou desde o treino... numa academia legal, eu testo academias legais para contar como foi a experiência, etc. Até toda a parte de mercado de luxo, de real, então a gringa, né? Tudo. E também viagens, etc. Então acho que isso é um universo do mercado de luxo e que tem muita gente ali que não tem acesso a isso, não vê aquilo. Então, na verdade, eu estou mostrando... A pessoa, ela ganha um acesso. E tem gente que tem um coração muito bom de ver, tipo, nossa, que legal, esse cara faz viagem tal, com as amigas, e deixa eu ver a história. E tem gente que mete uma inveja. Mas... Que ele fala, tipo, gastando dinheiro à toa. Nossa, você comprou uma bolsa, com esse dinheiro você alimenta 10 crianças. Gente, você sabe se eu ajudo ONGs? 7 ONGs. Entendeu? Então, assim, as pessoas falam o que elas não sabem. E aí, hoje em dia, eu já sou bem maduro pra tipo... eu gosto muito da história da sua amiga que começou a trabalhar na gringa. Que ela foi fazer entrevista de emprego. Eu amo. E... Eu já era diretora, Natália. Hoje ela... Conta Quer perguntar essa história? Pode contar, porque... A gente estava em Miami, isso era 2023, acho. E eu sou muito amigo da Ju Azevedo, eu não conhecia a Luísa. E eu chamei a Ju pra passar o dia na piscina do meu prédio. E ela veio com 4 amigas. Inclusive, uma era da CNN... Ela é indiana, mas da CNN de Nova York. Então, todo mundo lá falando inglês e tal. Aí a Luísa, gente, eu recebi fazer uma entrevista para entrar na gringa. Eu não era da gringa ainda. E eu vou ter a entrevista agora com a Fiorella e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela pôs o fone de ouvido. Primeiro, uma ventania de 100 km por hora. Ela não conseguiu escutar nada. E ela pegou o computador e ela tentou pegar um pedaço da piscina... que não tivesse, tipo, coqueiros e coisas do tipo. E ela ficou lá quieta. Só que ela não reparou que atrás dela tinha um chuveirão. Então, ela falando lá com todos os diretores da empresa, com a Fiorella e tal, eu fui de sunga, tomar uma chuveirada na frente. E ela branca, assim, ó. E eu, tipo, lavando o cabelo e tal, não sei o quê. Aí as meninas começavam a atacar, tipo, um pedacinho de comida e tal, não sei o quê. Era brincadeira. E que bom que deu certo, porque hoje em dia ela tá lá, ela ama, ela é diretora, é um sucesso. Mas essa história é muito engraçada. E aí foi aí também que foi a sua primeira ponte pra gringa, essa daí? Foi. Quando ela entrou, na verdade, isso era pós-pandemia, né? Na pandemia, a gringa também era no começo da empresa, você não tem como ver as bolsas, os shoppings estão fechados, etc. Então, a gringa criou lives. Então, toda quarta-feira tinha live. Live shopping, assim. Se apresentava ao vivo no Instagram.
você mostrava as peças. Então, essa Gucci e tal, não sei o quê, ela é second hand, o estado dela, a gente tem níveis de estado, né, de observação, e ela custa X e tal. E as pessoas interagiam. Qual é o preço? Dá pra parcelar e tal, não sei o quê. E vendia muita bolsa. Teve uma hora que não tinha mais necessidade para isso. Mas nesse final, eu fui chamado para ser o apresentador dessas lives. Então, eu passei lá, sei lá, uns 6 meses fazendo essas lives. Quando a gente achou que não era mais necessidade, a gente estava conseguindo fazer, a gente podia focar mais o marketing da empresa em outras coisas, eu saí dessa... Na verdade, não tem mais essa live. Na verdade, a Fiorella fez umas 2 semanas atrás, mas era uma coisa pontual. Mas não tem mais. E aí, eu virei embaixador da empresa, e aí eu faço muito dos conteúdos deles, etc e tal. Essa parte do marketing. Então, hoje em dia, minha cunhada tá lá, a melhor amiga da minha cunhada tá lá. Então, é muito fácil para mim a gente criar ideias, a gente criar briefings, a gente como mostrar. Então... E porque você gosta também, né? E eu gosto. Você fica doido. Eu fico doido. Você quer tudo. E é incrível como... Já recebi, obviamente, uma crítica ou outra sobre isso, mas eu uso bolsa masculina e feminina. E eu sou o único homem que fala pela gringa, né? A gente não tem ninguém lá que fale fora. Tem a Fiorella, tem as meninas, sou eu. Então eu consigo mostrar que eu sou um homem que usa uma bolsa da Chanel, mas que também usa uma Balenciaga masculina de lado, tipo meio pochete, assim, sabe? Então eu tento mostrar muito isso, né? Esse universo de homens usam bolsa. Eu até sempre uso esse hashtag. Sim, sim. Você pode ver atores famosos, tem todas as bolsas possíveis. Homem usa joia. Isso que eu falo. Usa joia. Basta você querer e sair um pouco da sua bolhazinha, tipo, Então, eu gosto muito quando eu consigo normalizar isso, né? Já recebi, lá no começo, por exemplo, eu usava uma Chanel gigantesca. Essa bolsa é feminina, você não tem vergonha? Não tem. Eu gosto de bolsa. Bolsa é minha. Ou é da gringa, eu vou usar. E aí eu comecei também a fazer a parte masculina, o que deu muito certo também, porque não tinha ninguém para apresentar o acervo. Tem 5 mil peças, sei lá, 6 mil, depende do mês. Tem coisa ali que precisa ser mostrada. Quem que vai mostrar a bolsa masculina de pasta de escritório? Eu. Porque não vai ser as meninas, entendeu? Ou, por exemplo, pode ser as meninas, mas aí não vai pegar. Porque o executivo que vai ver aquilo ali, vai ver uma menina usando uma pasta de escritório masculina. Não orna. Então, foi assim, eu amo, né? Fico deslumbrado. Assim, eu conto para as meninas, às vezes eu tô num dia péssimo, eu tenho gravação lá, eu fico tipo... Porque eu gosto de todo mundo, é uma turma muito unida. Malu, vou mandar um beijo pra Malu. A Malu que é do marketing, a gente é, sei lá, a gente é muito parceiro, a gente é muito próximo. Falei, minha cunhada tá lá também, então... Estamos em família. Já tá... Então, às vezes, eu tô num dia ruim, eu chego lá e fico tipo... tô aqui, tipo, uma safe zone, sabe? E aí é muito gostoso. Eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa com a sua agência, né? Que quando você estiver trabalhando, você vai sentir esse prazer, né? Esse entusiasmo. Por quê? Porque você tá trabalhando com uma coisa que você gosta. Uma coisa que seu olho brilha, né? Quando eu te falei que no começo da minha vida de trabalho, eu tentei trabalhar em empresas multinacionais, etc. Aquilo não brilhava meu olho. Por mais que tinham momentos bons, claros, momentos legais, etc. Mas eu não me via num andar com 100 funcionários de uma dentro de uma sala. dentro de uma multinacional, com não sei o que, com não sei o que lá. Eu não me via assim. Então, não era o que meu olho brilhava. Também tem essa questão da mediunidade que você falou, né? Quando você entende o porquê você tá nesse mundo, você não quer... você quer algo maior, você quer entregar o seu melhor. E você não vai conseguir entregar o seu melhor se te limitarem o tempo todo. Perfeito. Né? Você não vai... Não tem como, é impossível. Então, e eu percebo que o luxo, ele tá nos detalhes. Né? O detalhe pode ser de um anel, pode ser de uma pulseira, de uma bolsa, mas também pode ser em simplesmente olhar para a câmera e falar como você está se sentindo naquele dia. Isso é um pequeno detalhe sutil que às vezes vai fazer diferença na vida de uma pessoa que você nem imagina. Você nem imagina que essa pessoa exista, mas você fez a diferença para ela naquele momento. Então, eu acredito muito nesse... Eu vejo você com esse papel, e eu já trabalhei muito com influenciador quando eu tinha agência, tá? Muito mesmo. E eu via que eles queriam utilizar aquilo como algo robótico. E eu vejo que você é um modelo de influenciador mesmo. Você vai lá e você fala... Pode ser robótico. Não... Tem que ser o meio. Por isso que a gente fala muito nessa coisa
Sim, a gente fecha contrato com marcas em que a gente vai fazer publicidade para essas marcas. Mas você não pode ser um cupom. O Pedro é um cupom. Entendeu? Tudo que o Pedro faz no dia é um cupom. Não dá para ser assim. Tem que ter o que você está sentindo, o que você fez de besteira naquele dia, um recado besta de alguma coisa. Você tem que mostrar um pouco você, né? E por isso que eu falo que às vezes eu estou muito mal, eu choro se eu estou falando sobre um assunto sensível. Eu sou assim, né? Eu tenho muito essa coisa de dividir realmente. Por isso que eu falei, criar um personagem para mim é sempre possível. Eu preciso ser o Pedro. E as pessoas gostam disso. Eu vou dar só um exemplo que você falou. Eu faço selagem, tá, gente? No meu cabelo. Pra ele ficar sem volume. É como se fosse uma progressiva. E, óbvio, eu faço num salão caro, com produtos caros, etc. Uma vez eu recebi uma mensagem do meu seguidor, que ele falou que queria o cabelo igual ao meu. Por nada. Mas que ele não tem o poder aquisitivo para pagar aquela selagem, naquele salão, nem nada. Ele comprou uma peruca. Igual ao meu cabelo. Pra ficar igual. Foi o jeito dele. E ele falou, eu me sinto muito, muito bem e tal, não sei o quê, porque o cabelo fica parecido e a peruca, tá? Não entendo nada de peruca, tá, gente? Mas ele me mandou a foto, ficou igual o cabelo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha isso. Entendeu? Porque a pessoa, ela sabe que ela não vai ter acesso àquele salão, àquele profissional, etc. Mas ela quer uma coisa parecida, entendeu? E qual a solução dela? Dessa pessoa foi peruca. Eu nunca vou esquecer dessa história. Eu tenho uma aluna, né, que ela é psicóloga e ela trabalha com neurociência e manifestação, que é a Ana Luz Arif. Aliás, ela também já veio aqui. Ela tá super estourada agora nas redes sociais. Ano passado ela tinha 2.171 seguidores, agora ela tá com 215 mil. E todos os reels dela são longos e ela fala de neurociência de uma maneira... Você quer? Sabe? Você seguir essa menina semana. A Ana Lu é demais. Ana Lu é demais. E ela fala assim, coisas assim, impressionantes. Impressionante. Ela semana passada. Não, a Ana Lu é incrível, né? E ela fala muito nas aulas dela. Quando a gente... Uma das maneiras da gente manifestar algo na nossa vida é enxergar que aquilo existe. Porque se você não consegue enxergar que isso existe, você nunca vai conseguir ter na sua vida isso. Enxergar e aceitar. É verdade. Tem isso. Porque às vezes você enxerga o seu potencial ou a sua dificuldade, você tem que saber que elas existem e elas estão ali. Sim. Então, como você vai driblar isso, né? É fazer com que essa dificuldade não entre nessa alçada do seu dia a dia ou vice-versa. Então, é perfeito. Eu adorei seguir essa menina. Não, a Ana Lu é incrível. Ela já veio aqui, ela vai vir aqui. A gente vai fazer agora É que a gente não tem o nome ainda. A gente vai fazer 4 aulas sobre mentalidade no digital. Ao vivo. A gente ia fazer reunião disso. Ontem a gente não conseguiu fazer, porque a semana tá super intensa, mas nessa semana a gente já sai o cronograma disso tudo, né? Ela fala muito também de uma história de um corredor, eu não vou saber o nome dele agora, que ele falou, por exemplo, eu vou correr, sei lá, eu não entendo nada de corrida, então eu vou inventar aqui, tá? Vou correr 10.000 quilômetros em 1 hora. Ele falou, não, é impossível, você não vai conseguir, ninguém nunca fez isso, ninguém nunca... ele foi lá e fez. Depois que ele fez no ano seguinte, mais 30 fizeram. Entendeu? Porque viram que era possível aquilo, né? Antes da pessoa saber que isso é possível, não tem como. Então, quando você mostra isso, a pessoa pode olhar também como uma maneira dela ela poder também, né? Ela não pode ser que ela não possa agora, mas em algum momento ela pode construir essa jornada para ela conseguir ir nesse salão, conseguir essa bolsa, conseguir... Ela pode... E eu acho que você vai trazer muito isso também através da sua jornada empreendedora. Você falou isso de um esportista, eu tenho vários amigos que são triatletas esportistas, e tem um específico que eu até falei que faz mais trilhas, né? Ele faz campeonatos de trilha de 120 quilômetros. São 8 horas de trilha. Ele destrói o pé e etc. Ele cresceu nas redes sociais porque ele divide como é a preparação para uma prova tipo Ironman, só que de trilha. Então ele tem patrocinadores de meia, de sapato, de aqueles negócios de trilha, de não sei o quê. E ele passa o dia a dia como se alimentar. Então, 1 mês antes da prova, começou a alimentação desse jeito. Depois tem uma folga, depois isso e tal. Então, as pessoas começam a ver isso e o Instagram dele cresceu e ele passa isso. Como eu faço muito, por exemplo, na gringa, as pessoas têm essa imagem que você vai comprar uma bolsa na gringa de 20 mil reais. Às vezes não, gente. Às vezes, por exemplo... uma bolsa, eu sempre conto essa história, a Speed da Louis Vuitton foi lançada há 20 anos atrás, agora ela voltou. Speed é uma das bolsas que mais tem na gringa e o valor é muito baixo.
né? Porque é uma bolsa muito mais antiga e tal, não sei o quê. Então, eu já fiz até um vídeo pra gringa de como você pode começar a ter o seu acervo, né? Eu acho que eu vi esse vídeo. Que marca seria legal você ter a sua primeira bolsa, né? Chegou, você tem 20 e poucos anos, você conseguiu guardar um dinheirinho, você vai comprar uma bolsa, e a gente passa muito isso da gringa, né? O mercado sustentável de second hand. Então, você vai comprar uma bolsa que está intacta, mas por um preço muito abaixo do que de uma loja, que na verdade essa bolsa você nem vai achar mais na loja. Então, a gente explicar o caminho das pedras, entendeu? Assim, um dia você pode ser super bem sucedido e comprar uma de 200 mil. Mas você pode começar com uma com 1.000, depois com uma de 2.000, e você vai criando o seu acervinho. Se é isso que você gosta, se é isso que você quer. Então, acho que todos os mercados, seja de luxo, seja de esporte, ou seja de qualquer coisa, tem o comecinho, né? Tipo, eu mesmo faço esporte, eu tenho patrocínio de coisas de suplementação e etc. Mas por quê? Porque eu dividia o meu dia a dia de suplementos, etc. Até que veio uma marca e falou, peraí, quero que você use só a gente. E eu faço muito isso, tá, gente? E eu acho que todo mundo que trabalha com um influenciador ou coisa do tipo deveria fazer. Pesquisem sobre as marcas, né? Eu nunca vou esquecer que essa marca, que eu sou patrocinado, quando ela me chamou, foi aquele boom que saiu em todos os noticiários, etc., que, sei lá, 80% do mercado que vendia creatina era creatina falsa. Você ouviu isso? Eu acho que não. Não tinha creatina. Então, grandes marcas venderam creatina que não tinha creatina. E aí, eu recebi uma proposta de uma marca super enorme e tal. Eu fui em 4 médicos, em 10 personagens, para checar tudo, se realmente essa marca vende exatamente o que ela, né, o que ela se propõe a vender, se a proteína é aquela mesma e tal. E era. Então, eu não vou vender uma coisa que eu não tenho a certeza que aquilo é bom. E até porque você pode contar isso. Não, exatamente. E outra, é a minha imagem também, né? Como que eu vou passar uma coisa que não tá legal? Como que eu vou passar uma marca de roupa que não é minha cara? Eu recebo propostas de algumas marcas, enfim, e tal, que eu acho legal. O pagamento ia ser legal e tal. A ideia é bacana, mas não é o meu universo. Você não usaria? Não sou eu, Pedro. Então, eu não vou usar uma coisa, por mais que eu ganharia dinheiro, que não bata com o meu perfil, entendeu? Então, eu sempre falo isso, que eu acho que a gente tem que pesquisar as marcas que a gente recebe, né, de proposta, para ver se aquilo é a sua cara mesmo. E aí você toca o barco. Eu acho que, assim, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui com você, tá? Se você me falasse isso há 10 vezes, eu ia falar, imagina. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui com você falando de negócios, falando de empreendedorismo, falando de um assunto, assim, que realmente eu sei que vai fazer muita diferença na vida de quem está assistindo. Assim como eu sei que todos os posts que você faz, sempre... Eu sei que você faz porque você sente dentro de você. Sim. Mas... E isso vai transformar a vida de alguém, eu tenho certeza absoluta. Assim como eu sei que esses detalhes vão transformar a vida de todos esses influenciadores que vão trabalhar com você e com o Vitor. Que seja, assim, uma jornada incrível para vocês. Já tô aqui super na torcida. Me fala quando... Me fala já quando vai ser esse lançamento dessa agência. A gente já quer saber de tudo. E, assim, passou muito rápido, mas eu quero te agradecer demais. Também não quero atrasar a agenda toda, mas eu quero te agradecer muito por você ter pego o seu horário de treino pra estar aqui. Porque mudar pra tarde. Hoje você trocou o seu horário. Então, eu já me sinto super honrada por isso. E muito obrigada mesmo. Foi muito legal. E antes de falar sobre isso, a gente pode também a gente vai estar ajudando outras pessoas. Com certeza. Com certeza. Tudo que a gente falou aqui. Né, sobre ajuda, como começar, como pesquisar, como achar uma pessoa parceira, como selecionar bem quem vai estar do seu lado na sua carreira, seja ela qual for, como empreender de uma forma correta, quem é seu sócio e tal. Então, assim... É toda uma coisa que você precisa pensar. E deu certo, amor. Mas se alguém tiver alguma dúvida ainda, tem a parte dos comentários aqui. E também tem as caixinhas de perguntas que o Pedro coloca sempre. Manda sempre. mensagem também. Então, se escutaram uma coisa aqui, querem saber detalhes, me manda DM que eu respondo. Querem que ele volte também, já aproveita, já deixa lá. Já a gente vai falando de outros assuntos. Quero agradecer a todo mundo da Tarde Digital, que sempre recebe a gente aqui nesse estúdio. Agradecer a Lola, que faz aí uma mágica por trás das câmeras. Agradecer ao Vitor, que não tá aqui, mas já tá ficando famoso também. Estamos falando do Vitor. E agradecer a você pela sua presença. Foi um prazer.
E é muito gostoso. Eu vim aqui poder contar coisas que acho que, por exemplo, há 6 anos atrás eu não encheria a boca para falar positivamente de coisas que eu tô criando, que eu tô conquistando. Então, hoje eu estar num podcast e falar coisas que eu conquistei, que eu sou bom, que eu sei fazer, que eu sei, né, administrar, é um orgulho até para mim, assim, sabe? Eu saio mais, tipo, feliz. Então, para mim foi um prazer. Gratidão. E compartilhem, porque tudo que a gente compartilha multiplica. E a gente te espera no próximo episódio de Mooncast.